Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Filadélfia, encha a sua boca de fé e coragem nesta noite e diga: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! A palavra de Deus prossegue dizendo assim, no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, nós estamos há alguns dias do início da primavera, e algo que você já deve ter observado enquanto esta estação se aproxima, é que algumas árvores, algumas plantas da cidade, ou da nossa casa, do lugar, dos nossos espaços, do contexto onde nós estamos acostumados a trabalhar, a viver, algumas daquelas árvores que antes estavam secas, estavam sem folha, estavam talvez mirradas, elas já começam a partir de agora a mudar. Nós temos algumas plantas em casa, no jardim de casa, e elas, ao longo desta semana, deste mês de setembro, tão logo começou, elas já demonstraram uma nova perspectiva. Folhas verdes estão surgindo, renovos, nós podemos chamar assim, né, brotos novos, algumas já produzindo flores. Nós temos ali um pé de acerola, ele já está florido, dando, né, a promessa de uma colheita que logo virá, dando, né, a promessa de frutos que estão para chegar. E assim nós vamos observando, percebendo que até poucos dias atrás, no período do inverno, elas estavam mirradas, elas estavam encolhidas, elas estavam, parece que voltadas para dentro de si mesma, porque, queridos, o inverno, quando ele chega, ele traz esse período de dormência, onde para os nossos olhos, onde diante dos nossos olhos, parece não haver evidência nenhuma de vida. Você olha para a planta, muitas das vezes, ela está ressecada. Eu acho lindo, né, a dinâmica, a parábola, o exemplo do ipê, que é algo que é uma árvore que é tão comum aqui na nossa região. Queridos, o ipê, ele é para nós uma parábola que Deus deixou plantada aqui em Minas Gerais, porque quando você olha para aquela árvore, ela se volta para dentro de si mesma, ela some, ela seca, e ela pode sobreviver em terrenos de pedra, terrenos difíceis de se cultivar outras plantas que são mais melindrosas, mas o ipê, ele é um memorial do favor de Deus, ele é um memorial da graça de Deus, que sustenta pessoas pecadoras, que sustenta pessoas improváveis nos mais diversos contextos, nos mais difíceis desertos, nos terrenos mais áridos da vida, no meio do inverno mais rigoroso e provação. Ali há uma árvore sustentada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, que quando chega o seu tempo, que quando ela vence o período da provação, ela brota, ela se renova, ela aparece, ela embeleza, ela serve de testemunho para a glória do Senhor, pela graça que recebeu, pelos processos que venceu na presença do Senhor nosso Deus. E nós olhamos, nos lembramos de muitas das árvores que no inverno elas estiveram ressecadas. Elas, diante dos nossos olhos, não havia um aspecto aparente, não tinha vida, não tinha flor, não tinha folha, não havia fruto, ela estava como que morta.
E algo que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, Filadélfia, é que esse mesmo aspecto, ele é presente na semente. A semente, ela carrega esse mesmo aspecto. Se você olha para uma semente, Gênesis 1, lá no versículo 11, a palavra do Senhor, ela já nos aponta esta característica oculta, escondida, algo que é mais interno, porque a semente, ela é, muitas das vezes, um aspecto diferente daquilo que ela virá a ser. Uma semente é de um pé de limão, uma semente de um abacateiro, uma semente do café. Ela tem um aspecto, mas ele é muito diferente do que ela virá a ser lá na frente. A semente do café, ela é redonda. Já a planta em si, na sua maturidade, ela é diferente. Ela possui uma cor diferente. Ela possui um formato que não é redondo, igual ela era lá no passado, naquele casulo chamado semente. Então, quando você põe a semente na sua mão, ela é muito diferente daquilo que ela virá a ser no futuro, na plenitude, no seu todo, lá no final da sua vida. E você olha, no entanto, e você entende que dentro daquela semente redondinha, que dentro daquela casca daquela semente, está todo o potencial, está toda a história dela registrada ali dentro. Vamos dizer assim, ali dentro está o DNA da semente, com todos os comandos, com todas as características que ela vai ser lá no futuro, todo o potencial daquela planta na sua vida adulta já está lá dentro da semente, está tudo ali dentro, está tudo guardado ali. Elas carregam o potencial, e é por isso que a Bíblia diz que espécie gera conforme a sua espécie, e assim vai sendo, assim é, desde que o mundo é mundo, e assim prossegue sendo, conforme os anos passam. O limão gera um limão, não é assim? A macieira vai dar frutos próprios da sua espécie. Não há como você plantar uma árvore determinada com uma semente que carrega dentro dela uma informação e você querer ir lá e colher outro tipo de fruto daquela árvore que foi plantada, porque espécie gera conforme a sua espécie. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa noite, família de Deus, é que a semente, ela tem dentro dela o comando. A semente tem dentro dela a virtude. A semente, ela tem dentro dela a palavra de comando daquilo que ela vai ser, daquilo que ela vai fazer. A semente, ela é algo que dá continuidade, porque ela gera, acontece vida, sai vida de dentro desta semente. E nós vamos entender semente nessa noite como a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Vamos enfatizar isso. Diga, uma semente é palavra que sai da boca de Deus. Amém, aleluia. Isso é muito claro. Você vai ler o Evangelho de João, ali ele está falando, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E aí você vai puxar a raiz grega da palavra verbo, da palavra palavra, e ela é a palavra logos, e logos é semente. Então nós vamos entender, através de João, escrevendo ali no capítulo 1, que a palavra, ela era o logos ele é a semente. Bom, a semente, ela é algo que perpetua, ela nasce e ela multiplica, ela é algo que carrega uma linhagem, uma descendência. A semente carrega a descendência, ela carrega as características, ela tem uma característica própria, ela tem um aspecto moral. Esdras 9:2 fala de uma semente que é santa, ou seja, ela tem uma linhagem, ela perpetua a vontade eterna de Deus, porque semente é logos, e logos é
a palavra. Lucas capítulo 8, versículo 11 diz: a semente, ela é a palavra de Deus. E quando ela encontra um coração fértil para ali dentro frutificar, quando esta semente que sai da boca de Deus, carregada de virtude, para cumprir tudo aquilo que apraz ao coração do Pai, ela encontra um coração, um ambiente propício de fé, para que aquela semente ali, ela brote, ela frutifique, ela germine. Então, ali nós vamos ver promessas e propósitos divinos crescendo, frutificando, sendo tudo aquilo que Deus planejou para que nós viéssemos a ser, e fazendo, gerando frutos, fazendo tudo aquilo que o Senhor também sonhou e designou para que nós viéssemos a fazer em vida nessa terra, a saber, os propósitos eternos de Deus para nós enquanto pessoa. Eu quero que você esteja responsivo à palavra de Deus, e que você entenda, queridos, que quando Deus libera uma palavra, guarde isso, Filadélfia, quando Deus libera uma palavra, ela já vem carregada de virtude para romper, para dar vida, para multiplicar. Então assim, se Deus fez uma promessa para a tua vida, se Deus disse algo a seu respeito nas Sagradas Escrituras, que é a revelação do Pai para nós, creia, queridos, se Deus falou, está falado. Se Deus liberou uma palavra, uma promessa, se você recebeu uma promessa, e essa promessa veio da parte do Senhor, não se preocupe, porque esta palavra, ela é uma semente, e ela já veio cheia de poder e de virtude, para você viver aquilo que Deus falou a teu respeito. Aleluias! Então, às vezes nós ficamos muito preocupados. Vamos levar para um lado prático, para que a gente entenda, e não saia daqui com dúvida, daquilo que Deus quer falar. Porque às vezes Deus fala, ao longo do tempo Ele falou, profetas, homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas o escritor do Novo Testamento, ele diz: a nós o Senhor falou através do Filho neste tempo. O próprio Deus desceu entre nós, Jesus Cristo, e se revelou a nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, ao longo do tempo Deus tem falado coisas, tem lançado sementes do seu trono para a sua igreja nessa terra, e às vezes nós ficamos preocupados, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Foi assim com Maria, quando ela recebeu as revelações ali, olha, você vai gerar o Salvador. Ela ficou considerando todas as coisas, mas como isso vai acontecer? Muitas mulheres de Deus receberam palavras, sementes poderosas da parte de Deus, e elas punham a sua cabeça para pensar, mas como é que isso vai acontecer? Homens de Deus, como Zacarias, estava ali no templo, recebeu, e às vezes, diferente da Maria que considerou, ele pergunta, ele considera, ele questiona, mas Senhor, como é que vai acontecer? Outras pessoas riam como Sara, né? Ouviram a palavra, ouviram a semente que chegava caindo no terreno e riam. Mas Deus enviou uma semente com um potencial, Deus enviou uma semente com uma promessa dentro dela. Deus enviou uma palavra de que haverá filhos nessa casa. E Sara riu atrás da tenda. Senhor, nós somos velhos, como é que isso vai acontecer? Irmãos, guarde uma coisa, quando Deus fala, esta palavra, ela vem com o desígnio. Quando Deus fala, essa palavra já vem carregada de poder para nós vivermos o milagre. Sabe, quando Sara recebeu aquela palavra, aquele comando, aquela semente já carregava ali dentro, aquela semente já carregava ali dentro o dínamos, o poder, para que Sara viesse a ser mãe de uma poderosa nação. Aleluia. Zacarias, quando ele recebe a promessa de Deus, de que seria pai de um grande profeta para aquela geração, ele já recebeu a capacitação necessária para ser pai de profetas, gerador de profetas, um homem que construiria um ambiente onde ali dentro um profeta seria educado, sustentado, seria gerado. Zacarias, ele já recebe a virtude e o poder para gerar um ambiente que lega, que entrega, que devolve ao mundo um poderoso profeta como foi João Batista. Então, às vezes Deus chega para nós e fala, é assim e é assim, você vai viver isso, você tem um chamado, você tem um envio, você tem um desígnio, você tem uma missão,
Você não nasceu para ficar aqui, ocupando espaço nessa terra. Deus não é esse tipo de pai que criou seus filhos e os abandonou à própria sorte nesse mundo. Deus deseja ter relacionamento intenso com seus filhos e participar das nossas vidas todos os dias, desde as coisas que para nós parecem mais difíceis, até as coisas mais simples. O Senhor Deus, Ele deseja participar da nossa vida, e Deus, Ele tem um envio, Deus, Ele tem um chamado, Deus, Ele tem um propósito, uma missão para cada um de nós cumprirmos nessa terra. E às vezes parece loucura, queridos, o fato de nós ouvirmos aquele chamado. Mas Senhor, o que vem a ser a respeito disso? Como que nós vamos executar? Falta força nos pés, falta saúde, falta recurso, falta dinheiro, falta contexto. Parece que você olha para a tua família e fala: como é que essa casa vai ser um ambiente que vai gerar um profeta para essa geração? Como é que o ventre que está amortecido, seco, estéril, vai gerar uma poderosa nação? E assim, parece contraditório. Queridos, o nosso Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, essa palavra já vem com o poder necessário para nós vivermos o milagre. Aleluia! E é aí, queridos, que o renovo acontece. Olha que lindo. A palavra de Deus, ela segue um movimento. A semente, ela segue um movimento. Então, para eclodir, ou seja, o que é uma eclosão? Quando a casca da semente rasga e lá de dentro sai o milagre. Então, para que possa eclodir, ela precisa encontrar um solo fértil, um coração cheio de fé, para abrigar a palavra. Porque a própria parábola diz: uma palavra, uma semente caiu no meio do espinheiro, outra caiu na terra seca, o solo batido. O trilho, que nós chamamos, né, o mineiro conhece por trilho, né, que a gente vai e volta, vai batendo aquele chão. Os passarinhos roubaram, os passarinhos são símbolos de demônios, que vai roubando a palavra dos ouvidos da pessoa. Mas uma encontrou um coração cheio de fé, e ali aquele coração cobriu a palavra, abrigou a semente, guardou a semente, e essa semente começa a seguir um movimento próprio, em direção ao propósito de Deus. Isso é lindo demais, porque o próprio Espírito Santo começa a te empurrar para o propósito. Às vezes você tem sentido alguns movimentos acontecendo na tua vida e não tem entendido, irmão. É o Espírito Santo de Deus te empurrando para você viver o teu propósito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está continuamente trabalhando. Ele trabalha o tempo todo te empurrando para que você vá e viva os propósitos eternos. Então, esse movimento da semente na nossa vida, ele é um movimento que o Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer para nos levar a viver os propósitos de Deus. E essa esperança, ela é firme e positiva. Entenda isso. E é para o dia de hoje. Então, entenda uma coisa. Não se trata de nós pararmos, olharmos uma terra coberta, que a gente não vê a semente lá dentro, nem sabe o que está acontecendo, o processo que está se desenrolando por debaixo da terra, e começar a pensar assim: essas promessas de Deus, essas palavras que eu tenho ouvido, isso é um tomara que aconteça. Será que vai acontecer? Mas tomara, oxalá, né, como diz aquelas traduções mais antigas da Bíblia, oxalá que isso acontecesse, tomara que isso acontecesse. Quem sabe isso é uma verdade? Quem sabe isso é uma verdade? Queridos, não se trata, a palavra de Deus não se trata de tomara que aconteça. A palavra do Senhor é certamente acontecerá. Certamente acontecerá. Por quê, pastor Isaías? Deus, o Senhor, disse e Ele cumprirá. Quem é que falou? É homem? Para que se arrependa? Para voltar atrás nas promessas? Ou para falar assim: nossa, parece que eu me enganei a teu respeito. Achei que ia vingar a semente, parece que agora não vinga mais. Queridos, toda graça procede do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus não é igual aos seres humanos que ficam titubeando em duas posições, uma hora fala, depois arrepende. Deus não é assim. Aleluia.
Olha o versículo 6. Quem leva a semente, ainda que chorando, voltará. Quem leva a semente, você sai carregando a semente, e aí tem um ainda que, igual aquele culto que nós falamos a respeito do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ainda que. Existem alguns momentos na nossa vida de ainda que, e esse ainda que é quando surge ainda que tem uma doença, ainda que tem uma imperfeição, ainda que a família não esteja lá tão alinhada, ainda que a gente olhe para nós e fale, Senhor, essa estrutura mesmo que o Senhor quer usar, com essas falhas todas, ainda que tenha choro, ainda que pareça estar escasso, ainda que à tua frente você vê que o deserto ainda tem um caminho longo para caminhar, mas a palavra de Deus, ela vem com muita ênfase dizendo, quem leva a semente, ainda que seja chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo nos seus ombros os seus feixes, trazendo no seu cesto a sua colheita, trazendo os seus feixes. Glorifica o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Aquele que anda, que leva a palavra, aquele que anda, que carrega a semente, ainda que esteja chorando, ainda que vá chorando pelo caminho, há de voltar, queridos. E não vai voltar de qualquer jeito não, a palavra de Deus ela diz, vai voltar com alegria, vai voltar celebrando, vai voltar louvando ao Senhor, vai voltar com alegria, não vai voltar com semente, vai voltar com colheita, vai voltar com cestos cheios de feixes, para a glória do Senhor, o nosso Deus. E o Senhor Jesus está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como sonhadores, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Esse salmo, ele está falando de um tempo específico do povo de Deus, lá o povo de Israel. Queridos, houve uma época que o povo foi levado escravo, o ano 586 a.C. E naquela época, os inimigos vieram ali em Israel, destruíram aquele lugar, jogaram o templo, no chão, queimaram, a Arca da Aliança se perdeu, foi naquela época, e ali, queridos, eles acabaram com aquela cidade, destruíram, pegaram os jovens, as mulheres, as crianças, e levaram escravos. Imagine você isso, a tristeza, o pranto, o caos que aconteceu naquela época, porque de repente nós estamos aqui, nossas famílias, vivendo a nossa vida, servindo a Deus, e vem um inimigo e separa pais, mães, filhos, e joga toda essa estrutura do templo no chão. Nós não temos mais uma casa de repente para nos reunir, e para falar da vontade do Senhor, da sua palavra, adorar o nome dEle, e de repente você nunca mais vai ver seu filho, nunca mais vai ver sua mulher, e vai para uma outra terra, para trabalhar como escravo, forçado, debaixo de chicote, fora de um país que você nem sabe falar aquela língua daquele povo, num contexto terrível, e assim aconteceu, e o povo foi para a Babilônia, e a Bíblia diz que lá, na Babilônia, os donos, os senhores de escravos, eles chegavam para os crentes e diziam, cante-nos uma das suas canções, os louvores que vocês louvavam lá no teu templo, lá na tua igreja, naquela época, canta para nós uma canção lá de Sião. E aí o coração daqueles cativos estava tão abatido que eles diziam, como nós vamos cantar? Nós estamos numa terra estranha, nós estamos longe da nossa família, nós vimos os nossos familiares morrendo, o nosso templo pegando fogo, como é que nós vamos louvar a Deus num contexto deste escravidão? E a Bíblia diz que eles penduraram as suas harpas nas árvores, no salgueiro da Babilônia, e ficou ali. Ou seja, eles penduraram o louvor, eles penduraram o cântico, eles penduraram a adoração, eles penduraram a alegria de viver. E queridos, preste bastante atenção que o tempo da espera durou 50 anos. Não foi fácil, durou muito tempo, uma geração inteira. Pessoas que chegaram jovens ali, viram a sua vida desenrolar como escravo naquele lugar. E aí, de repente,
esta semente santa de Israel que estava no exílio, agora ela se lembra da promessa feita por intermédio dos profetas. O profeta Isaías, lá no capítulo 44, ele está falando a respeito de uma libertação. Ou seja, 150 anos antes disso tudo acontecer, o profeta Isaías, ele é cheio do Espírito Santo, e Deus do céu libera uma semente. Deus do céu libera uma palavra e diz: Ciro, o meu ungido, haverá um momento em que um homem chamado Ciro vai assentar no trono, e Deus vai apertar o coração desse governador, a tal ponto que ele vai liberar o povo de Deus, e o povo de Deus não vai ser mais escravo na Babilônia. Queridos, de repente, o tempo se passou e Deus, ele inclina o coração daquele governador, e essa semente que esteve oculta durante muito tempo, e que foi por 50 anos regada com lágrima, com pranto, com choro, agora ela nasce. Por quê? Porque ela saiu da boca de Deus, porque foi Deus que falou. O povo dele poderia até passar por provação, o povo dele poderia até passar por tribulação. Talvez o tempo da espera, o tempo que a semente ficaria no oculto, debaixo da terra, demoraria anos. Nesse caso demorou 50 anos. Essa luta, ela teria um começo, mas ela teria também um final. E aqui agora, nesse momento, essa semente que esteve oculta, ela rompe, ela rasga aquela casca e ela floresce. E chega o momento em que o governador daquele lugar, ele diz: vocês estão livres, voltem para sua terra, voltem para Judá, volte para Israel, pode voltar. E aqueles cativos, vamos dizer assim, eles subiram com alegria de volta para o seu país. E a Bíblia aqui no Salmo 126 fala que a boca deles se encheu de riso. Eles resgataram o louvor que estava pendurado na árvore. Eles pegaram de volta a alegria que tinha sido roubada há 50 anos da vida deles. E eles começam a marchar de volta para sua terra com alegria, de modo que as nações, os países ao seu redor, que tinham ficado sabendo lá no passado da tristeza, da vergonha, do opróbrio, da bagunça que tinha acontecido naquela família, a família de Israel, eles começam agora a observar e dizer: grandes coisas Deus tem feito por esse povo, grandes coisas Deus tem feito por essa nação. E eles resgataram o cântico que estava adormecido. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, guarde isso no teu coração: o choro, o teu choro não pode te impedir de semear. O choro da tua vida, a provação da tua vida não pode te impedir de você ir andando e levando a preciosa semente. Caminhe, marche. O que é que os cristãos, eles fazem enquanto eles estão esperando? Eles cantam, eles louvam, eles se alegram. Você não pode pendurar o teu cântico numa árvore. Você não pode pendurar a tua alegria numa árvore. Você não pode pendurar o teu sorriso numa árvore. Enquanto estiver passando pelo tempo da espera, louve. Enquanto estiver passando pela provação, louve. Cante, porque é isso que os cristãos eles fazem. Aleluia, aleluia. Ainda que haja choro e dificuldades, queridos, nós voltaremos com alegria. Nós vamos voltar com alegria, trazendo nos nossos ombros os feixes, a colheita. Por quê? Porque a nossa esperança, ela é renovada no Senhor, o nosso Deus. No Senhor, o nosso Deus. Esperança renovada. Aliás, haja esperança renovada sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Se renove no Senhor, renova a tua esperança. Você não está vendo os processos que estão se desenrolando debaixo da terra do teu coração. Essa palavra que você recebeu de Deus está aí. E às vezes parece que está demorando tanto tempo, mas o Senhor Deus, Ele sabe os tempos e as estações. Aleluia. Toda luta tem um começo, queridos, toda luta tem um meio e ela tem um fim. Ela tem um fim. E olha, o nosso corpo glorioso está guardado com o Senhor. É nosso. É nosso. Quero falar com você sobre isso. Esperança renovada. Olha o que diz o poema lá em Cantares, de número 2, versículo 11.
porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. É tempo de cantar novamente. É tempo de ressuscitar o louvor. É tempo de despertar o louvor, mulheres de fé e coragem, homens valentes. Deus tem te levantado para esse tempo, para que você venha louvar, ainda que o cenário seja um deserto, ainda que esse deserto esteja comprido demais. Para aquele povo naquela época durou 50 anos, talvez a tua jornada esteja difícil, as suas raízes estejam encontrando resistência, assim como as raízes de um ipê estão encontrando resistência no terreno onde está plantado. Queridos, em nome do Senhor Jesus, é tempo de cantar, é tempo de louvar, é tempo de adorar, ainda que o cenário à nossa frente seja um cenário que nós estejamos olhando e não estejamos vendo, palpando, enxergando evidências. Esses são os caminhos da fé, os caminhos da fé. Essa esperança, queridos, é uma confiança sobrenatural. Uma confiança em quê, pastor? No Deus que elegeu para si um povo. Deus que elegeu para si um povo. A palavra do Senhor, ela está cheia de referências a respeito dessa eleição, dessa divina escolha. Romanos 15, Efésios 1, Filipenses 1, você vai encontrar essa perspectiva de Deus, essa verdade de Deus. Essa esperança é uma confiança sobrenatural. E olha, preste muita atenção nisso. Essa esperança não é uma expectativa de um adiantamento. Não é uma expectativa de um adiantamento. O que é isso, pastor? Quando nós falamos assim de esperança renovada no Senhor, não significa que nós estamos aflitos na frente da árvore. Eu quero ver esse fruto logo, eu quero ver isso acontecer logo. Ou que muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus, a semente veio cheia de poder, caiu no nosso coração e nós ficamos ali todos os dias, olhando com ansiedade. Mas quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai acabar? Quando que vai florescer? Quando que vai mudar? Quando é que eu vou ver a promessa de Deus nascendo? Não é expectativa de adiantamento, não é ânsia de receber o benefício da mão de Deus, mas a esperança renovada se trata de um descanso na consumação da palavra de Deus. Não é expectativa de receber alguma coisa adiantada. É um descanso em algo que já está consumado, já está feito, já está pronto. Ou seja, entenda isso, esperança renovada é um descanso na consumação. A palavra, a promessa, ela é uma semente da boca de Deus, e ela encontrou o meu e o seu coração cheio de fé nesta noite. Aleluias. Então, queridos, haverá certamente colheita, haverá certamente feixes, haverá certamente abundante colheita em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É por isso que a gente descansa. A palavra veio, a promessa veio, ela achou teu coração, um coração cheio de fé, aleluia, e ela encontrou abrigo aí dentro deste coração fértil, cheio de fé. E agora, nós vamos ficar ansiosos? De jeito nenhum. Nós vamos descansar. Descansa nessa obra consumada. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para completá-la. Aleluia. E aí, como um paciente lavrador, após ver a semente encontrar abrigo dentro do coração, nós vamos descansar. Nós vamos descansar no Senhor. No tempo do Senhor haverá colheita. No tempo do Senhor haverá florada. Haverá abundante colheita em o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque aqueles que vão andando, caminhando, ainda que vão chorando, ainda que vão sofrendo, ainda que vão regando com lágrimas, certamente voltarão. E voltarão de que jeito, Filadélfia? Voltarão com alegria. E voltarão carregando o quê? Uma abundante colheita, feixes nos seus ombros, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Qual é a certeza do nosso descanso? Romanos 8, do 18 ao 25 diz, nós não vamos ler,
vou citar para você anotar. Romanos 8, do 18 ao 25, nós descansamos na consumação final da salvação e da ressurreição. Você é salvo, você é perdoado, você é filho, adotado à família de Deus, santificado pelo Espírito Santo de Deus, perdoado dos seus pecados e enviado como um amigo de Deus para fazer coisas gloriosas nessa terra. Então, o nosso descanso, o renovo da nossa esperança, o descanso nosso nessa terra, queridos, frente às tribulações, está nessa verdade. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E mais ainda, 1 Pedro 1:13 fala que nós também descansamos na revelação de quem Cristo é, de quem Jesus é. Ele é o nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso Senhor. E diante dessa verdade, qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição? Nós vamos esperar o cumprimento das promessas de Deus com esperança renovada. Em nome de Jesus, haja esperança renovada sobre a tua vida hoje. Aleluias. E para você que está meio assim, cambaleando, você vai nessa noite receber do Espírito Santo de Deus fé. Você vai receber para que você possa criar no teu coração um ambiente para essa promessa ela ser regada, cultivada, para que essa semente encontre no teu coração um solo fértil. Olha, nós não vemos, mas a semente, ela vai mudando as estruturas, porque quando a casca rompe, a raiz ela começa a rasgar o coração do homem e da mulher. Não é assim? Uma vez que a promessa de Deus ela veio da parte da boca do Senhor, o nosso Deus, e ela encontrou teu coração, quando ela rompe a casca, ela começa a mudar o teu interior. As raízes elas vão, muitas das vezes até com dor, mas elas vão rasgando o teu coração. E então começa a crescer algo dentro do teu coração para a glória do Senhor. Romanos 5, vou ler para você Romanos 5, do 1 ao 5, está falando a respeito dessa raiz que muda as estruturas. Aleluias. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes. Estamos firmes no dia da tribulação. E gloriamo-nos, ou seja, nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluias, pelo Espírito Santo. Quando nós estamos passando pelos momentos de adversidade, queridos, tribulação, provação, deserto, choro, quando parece que nós não vemos aspectos aparentes, ou seja, você olha para a árvore, ela está seca, você olha para a árvore, ela está murcha, ela está sem folha, não tem flor, não tem fruto. Você olha para o solo e o solo está lá, a semente está mergulhada na escuridão do solo. Deus liberou uma semente, Deus liberou uma promessa, mas parece que essa promessa se perdeu dentro do solo escuro do nosso coração. E aquela tribulação parece que não ter fim. É aí que a palavra de Deus ela nos volta para o renovo da esperança. Por quê? Queridos, a tribulação ela produz a paciência. E a paciência gera em nós experiência. E a experiência nos leva para uma esperança renovada. Sabe o que isso significa? Uma tolerância alegre, paciente, que vai fortalecendo o nosso caráter, que vai fortalecendo a nossa vida, vai gerando em nós uma confiança em Deus que vai além da dúvida terrena, ou seja, as tribulações que vieram até nós, e que muitas das vezes o vento chegou para soprar, para derrubar, em vez de te derrubar, vai te fortalecer. Aleluia. Sabe por quê?
Porque quando esta promessa encontrou abrigo no teu coração, ainda que essas raízes estejam triturando o teu coração, está gerando uma esperança renovada na tua vida. Aleluia! E é por isso que muitas das vezes nós passamos por adversidade, mas nós cantamos enquanto nós estamos passando por provação, porque esta provação, essa tribulação produz em nós peso de glória, esperança renovada. Aleluia! Pastor, e essa espera é uma expectativa? Uma expectativa de benefício? Não. Essa espera é para o dia de hoje. Como assim? Essa espera é para o dia vivido. Ou seja, se hoje Deus está te dando uma palavra, e se hoje, o dia de hoje, ele é um momento de plantio, Deus está te liberando uma promessa, Deus está te entregando uma promessa a partir de hoje, essa fé, essa esperança renovada, ela é para hoje, para o dia de corações que estão aqui recebendo promessas. Essa esperança renovada é para o dia de sementes plantadas, mas é também para o dia de corações que estão passando tribulações, de olhar e olhar de novo e ver que parece que está tudo escondido lá dentro da terra, parece que não há resposta, parece que a árvore está seca, parece que a coisa nos desenrola. Esperança renovada também para o dia da tribulação, o dia da poda, o dia que a árvore foi cortada. Aleluia, a palavra do Senhor Deus, ela diz, ao cheiro das águas ela brotará. Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas ela renovará, ela brotará. Então existe esperança renovada para o dia daqueles que estão recebendo sementes, para o dia daqueles que hoje estão passando por um tempo de aflição, mas há esperança renovada também para aqueles que estão florescendo em Cristo Jesus, e vendo o cumprimento das palavras que receberam há muito tempo atrás. Aleluias. E a nossa atitude é: descanse, queridos, descanse na palavra recebida, descanse na palavra recebida, e haja fé na tua vida para celebrar, sorrir, retomar novamente o cântico que um dia te foi roubado, em nome de Jesus o Senhor. Esta palavra, ela é para você.